A Operação Martelo da Meia-Noite já tinha começado o seu trabalho destrutivo enquanto o mundo dormia. A intenção do presidente dos BIOS, Donald Trump, era desferir um golpe devastador na infraestrutura nuclear do Irão. Além disso, este voo tornou-se o maior ataque aéreo da história da aviação estratégica americana. E não apenas simbólico. Enquanto a mídia e os analistas acompanhavam de perto os movimentos dos bombardeiros B-2 Spirit na base de Guam, o verdadeiro ataque era preparado em silêncio total em outra direção. Pela primeira vez em décadas, o Pentágono utilizou 125 aviões de combate simultaneamente. Entre eles, 7 bombardeiros B-2 com bombas GBU-57, destinadas a destruir instalações subterrâneas. A eles juntaram-se aviões de escolta, drones de reconhecimento e mais de 30 caças de defesa aérea. O objetivo era impedir os testes nucleares do Irão numa única noite. 3 instalações tornaram-se os alvos principais. Fordo, um complexo subterrâneo que, desde o início dos anos 2000, era considerado um dos locais mais protegidos do Irão. Isfahan, um centro científico de desenvolvimento estratégico, e Natanz, símbolo da energia nuclear civil do país. Os mísseis americanos atingiram o solo com precisão milimétrica. A Casa Branca afirmou que estes ataques causaram danos irreversíveis. À primeira vista, tudo parecia um sucesso fantástico. As crateras causadas pelos GBU-57, as áreas destruídas dos edifícios e os hangares em chamas foram mostrados em imagens captadas pelos satélites Kshetra. A mídia americana publicou manchetes como Noite da Vitória, Trump atacou primeiro, Irão destruído. No entanto, poucas horas após o bombardeio, Teherã fez uma declaração oficial que estragou tudo. De acordo com o Ministério da Defesa do Irão, as principais instalações permaneceram intactas. Não houve danos graves, vazamentos de radiação ou situações de emergência. Pelo contrário, a maior parte do equipamento foi evacuada um dia antes do ataque. Antes mesmo de os mísseis decolarem dos porta-aviões, câmaras de vigilância registraram colunas de caminhões saindo de Fordo. Muitos se perguntaram, o que exatamente foi destruído? Além disso, o alvo poderia não ser o Irão, mesmo que as instalações estratégicas tivessem sido preservadas. Talvez o objetivo fosse levar a opinião pública a reconhecer a determinação dos Estados Unidos. O objetivo era demonstrar força, numa perspectiva global. No entanto, a verdade logo começou a vir à tona. De acordo com o grupo analítico independente Global Watch, o ataque não foi dirigido apenas a bunkers subterrâneos, mas também a canais de informação, como sistemas locais de vigilância e comunicação. Os americanos provavelmente queriam desorientar a defesa do Irão e não destruí-la fisicamente. Destruir os nervos, não as paredes. O Irão não reagiu à provocação. Em vez de responder imediatamente, fez várias declarações através dos seus canais diplomáticos. Palavras que podem ser lidas na íntegra, mas com um subtexto claramente legível. Vocês atacaram, nós sobrevivemos. Temos de dar o próximo passo. O Pentágono ficou preocupado com esta reação, pois esperava uma resposta rápida e contundente do Irão. A imprensa mundial começou a duvidar da versão oficial de Washington nessa altura. As perguntas multiplicavam-se. Por que razão foi desferido o ataque, se a infraestrutura permaneceu intacta e não houve consequências radioativas? Será que os Estados Unidos voltaram a iniciar uma guerra sob um pretexto que não pode ser comprovado? Apesar disso, o efeito político foi alcançado numa direção completamente diferente. Os Estados Unidos não demonstraram poder, mas sim medo da crescente influência do Irão e da perda de controle sobre a região. Não por causa da ameaça nuclear do Irão. Além disso, porque ele não se submete. No Irão. O ataque apenas reforçou os sentimentos anti-israelitas e anti-americanos. Nas ruas de Mesquita e Teherão, ocorreram manifestações espontâneas. As pessoas não queimaram bandeiras americanas, como acontecia nos documentos antigos. Em vez disso, carregavam cartazes com os dizeres: "Nós sobrevivemos, agora é a vossa vez." Não havia irritação. Antes da tempestade, havia calma.
Ao mesmo tempo, começou uma reformulação global das relações diplomáticas. O Paquistão manifestou a sua disposição de apoiar o Irão contra qualquer agressão, enquanto a Rússia e a China convocaram urgentemente reuniões fechadas do Conselho de Segurança da ONU. As regras internacionais tornaram-se mais estratégicas e todos sabiam que o primeiro tiro tinha sido disparado. Quem seria o próximo alvo? A Operação Martelo da Meia-Noite foi declarada um sucesso absoluto pelo governo oficial de Washington. Em suas declarações, porta-vozes da Casa Branca afirmaram que a missão havia sido cumprida na íntegra, que os planos nucleares de Teherã haviam sido destruídos e que o mundo havia sido salvo novamente. No entanto, a cada hora que passava após o ataque, essas afirmações se tornavam cada vez mais duvidosas. As primeiras fissuras na história surgiram quando a mídia internacional informou que instalações importantes em Fordow e Natanz não só não foram destruídas, mas continuavam a funcionar com base em imagens de satélite. Além disso, a forma como o equipamento, as colunas logísticas e o pessoal se moviam em torno das instalações indicava uma evacuação cuidadosamente planeada. O Irão sabia do ataque com antecedência ou, pelo menos, suspeitava que ele iria acontecer. Na imprensa global, este evento levantou muitas questões. O que realmente destruiu os Estados Unidos, se o objetivo não foi alcançado? Além disso, esta operação não se tornou mais um espetáculo político do que um sucesso estratégico real. A declaração oficial do representante da AIEA de que não foram encontrados sinais de destruição de centrífugas de enriquecimento nem radiação característica de instalações nucleares danificadas no local do suposto ataque suscitou ainda mais dúvidas. Nuvens começaram a se formar sobre Washington. Publicações europeias, como Le Monde e Der Spiegel, sugeriram que os Estados Unidos usaram deliberadamente mentiras para justificar o ataque preventivo. Além disso, o tom da Casa Branca tornou-se visivelmente mais cauteloso, apesar de continuar a insistir no sucesso da operação. Entretanto, no Irão, começou uma onda de mobilização pública em torno da informação. Engenheiros que realizavam medições de rotina e trabalhadores que regressavam tranquilamente às instalações nucleares foram mostrados pelos canais estatais. O trabalho tranquilo dos operadores das centrífugas reflete-se nas ruínas fumegantes de edifícios secundários. Estamos vivos e continuamos. Foi um sinal poderoso. Os meios de comunicação em todo o mundo começaram a dividir-se. De um lado, os meios de comunicação em língua inglesa transmitiram com cauteloso otimismo a interpretação de Washington. Do outro lado, meios de comunicação alternativos, como RT, CGTN e Al Jazeera, expressaram receios. Será que o Ocidente está novamente a construir uma realidade política baseada em ilusões, como aconteceu em 2003 no Iraque? No entanto, a guerra de informação não terminou. Dados de uma investigação independente de jornalistas, publicados pela rede internacional Bellingcat, tornaram-se públicos. O relatório afirmava que o objetivo do ataque não era destruir instalações, mas sim enviar uma punição pela desobediência à política. Na verdade, a infraestrutura auxiliar, como hangares técnicas, estacionamentos e centros logísticos, foi afetada. A opinião pública se deparou com uma questão incômoda. Se as instalações nucleares não foram destruídas, mas apenas sua fachada, por que foi realizado todo esse espetáculo? Para atacar um território que não representa uma ameaça militar real. Quem e por que razão assumiu o risco de iniciar uma guerra em grande escala? A Casa Branca reforçou a sua linha propagandística em resposta à pressão crescente. Os USA não permitirão que uma ditadura intimide o mundo livre, afirmou o presidente Trump em direto. No entanto, essa declaração só aquece a situação. Os analistas políticos observaram que o discurso foi mais direcionado ao público interno, devido à queda nos índices de popularidade, à recessão econômica e à ameaça de reeleição.
A guerra voltou a ser um meio de desviar a atenção dos problemas. No entanto, o Irã não reagiu imediatamente. A atitude foi inesperada. Muitos esperavam uma resposta rápida, do tipo olho por olho. No entanto, Teherã recorreu à ONU, aos países da SCO e do BRICS, propondo uma reunião urgente do Conselho de Segurança. Não somos agressores. Somos vítimas de um ataque ilegal. Foi uma jogada subtil, mas decisiva. Essa tática funcionou. Ativistas exigiram explicações em Londres e Berlim, e protestos começaram em Nova York e Paris. Se amanhã os nos chamarem de ameaça, quem será o próximo? E perguntaram até mesmo em países da América Latina e África. Além disso, um dos resultados mais importantes desta fase foi que, pela primeira vez em muito tempo, a retórica americana sobre a defesa da democracia começou a desmoronar-se na consciência da audiência mundial. As pessoas começaram a perceber que, sob o manto da segurança, se escondia uma luta pelo poder sobre o espaço geográfico. Como resultado, os Estados Unidos da América ficaram isolados em termos de informação. Um grande número de países declarou que o mundo não quer guerra. A verdade é necessária para o mundo. Além disso, a verdade parecia estar muito longe do que tentavam apresentar nos comunicados de imprensa do Pentágono. Enquanto o mundo acompanhava atentamente as consequências do ataque americano ao Irã, parecia que uma solução diplomática ainda era possível. No entanto, ao mesmo tempo em que Teherã iniciava consultas com a União Europeia sobre a desaceleração do conflito, Israel lançou um ataque aéreo repentino contra Gaza. Este ataque destruiu dezenas de infraestruturas civis e arruinou a frágil base para o reatamento das negociações. A medida tomada por Israel é um momento histórico. Hospitais, armazéns de ajuda humanitária, instalações da ONU e, acima de tudo, centros de distribuição de alimentos apoiados pelos Estados Unidos e Israel foram atacados sob o pretexto da autodefesa. Este acontecimento foi considerado uma nova Hiroshima no Médio Oriente pelas missões humanitárias e pelos jornalistas internacionais. O Irã respondeu imediatamente. Estávamos dispostos a dialogar, mas em resposta recebemos bombas, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir Abdollahian. Portanto, vamos falar de outra forma. A partir desse momento, a frente diplomática moderada e paciente do Irã começou a desmoronar-se. Em vez de delegações, relatórios alarmantes de militares. Preparação de retaliações em vez de declarações. Mais importante ainda, os protestos em toda a região aumentaram como resultado do ataque de Israel. Milhões de pessoas saíram às ruas em Teherã, Damasco, Bagdad e Beirute, no Egito e na Jordânia. Começaram protestos em massa com o objetivo de romper relações com Israel. O presidente Erdogan afirmou que as ações de Israel violam todas as normas da humanidade e do direito internacional, apesar de não estar presente na Turquia. Como resultado, os primeiros sinais de pânico começaram a aparecer em Israel. Os centros de evacuação em Ashkelon e Tel Aviv ficaram lotados. As pessoas compraram água, medicamentos e combustível. Todas as reservas foram acionadas e o exército foi colocado em estado de alerta total. Pela primeira vez em muito tempo, os meios de comunicação do país abandonaram a retórica de apoio ao governo. Até mesmo no estúdio do Canal 13, questionavam abertamente por que provocar quem estava se contendo. Tel Aviv aproveitou o momento em que o Irã estava politicamente vulnerável para atacar Gaza, esperando que Teherã não respondesse rapidamente. No entanto, o erro de cálculo foi fatal. Apenas 48 horas após o ataque, a inteligência da Jordânia detectou movimentos de sistemas de mísseis de longo alcance, provavelmente sistemas de defesa antiaérea e instalações balísticas iranianas na fronteira com a Síria. No mesmo dia, o Hezbollah fez uma declaração no sul do Líbano, afirmando que não se considerava mais limitado pelo Acordo de Contenção de 10 anos. Isso marcou o início de uma nova fase da guerra em todas as frentes
com Israel no centro de um círculo de possíveis ataques vindos do sul, norte e leste. Como resultado, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos não permitirão a destruição de um aliado e estão prontos para ampliar a zona de presença militar na região. No entanto, essa retórica provocou uma onda de indignação nos próprios Estados Unidos, e apenas alguns países europeus se manifestaram a favor de uma ação militar. A Alemanha e a França expressaram profunda preocupação e pediram uma desaceleração imediata, sublinhando que as ações de Israel estão a destruir os esforços internacionais de paz. Entretanto, Teherão começou a jogar com duas cartas, demonstrando contenção e demonstrando prontidão para responder. Pela primeira vez em muitos anos, submarinos iranianos partiram para o Golfo Pérsico após saírem de Bandar Abbas. Satélites militares detectaram mísseis Shahab-3 a caminho das zonas fronteiriças. Assim, em vez de uma vantagem estratégica, Israel obteve uma catástrofe geopolítica ao atacar Gaza num momento em que o Irão ainda não se tinha recuperado da agressão americana. Em vez de um pacificador, o mundo viu um provocador. E se antes as negociações diplomáticas continuavam, agora toda a ideia de um possível cessar-fogo foi destruída como resultado do ataque a alvos civis. Nos círculos internacionais, torna-se cada vez mais comum a opinião de que Israel cometeu um erro estratégico, porque atacar quando o inimigo está à beira do abismo significa forçá-lo a dar o último passo. A reação internacional ao ataque de Israel a Gaza e ao agravamento da situação no Médio Oriente foi quase sem precedentes em termos de escala e intensidade. Na arena política, houve um novo movimento. A Rússia, a China e o Paquistão declararam o seu apoio ao Irão, tanto diplomático como militar. A tensão mundial atingiu o seu auge. O presidente russo, Vladimir Putin, foi o primeiro a se pronunciar. A Rússia não permitirá a desestabilização do Irão como parceiro estratégico na região, afirmou ele em um discurso oficial. Se a segurança nacional de um aliado estiver ameaçada, a resposta será firme e consistente. Poucas horas depois dessa declaração, o Ministério da Defesa da Rússia confirmou que 3 navios de guerra da frota do Mar Negro partiram oficialmente para a região do Estreito de Hormuz para manobras, mas extra-officialmente, para exibir a bandeira. A República Popular da China deu um passo à frente. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da RPC, Zhao Lijian, chamou o ataque dos Buziwa e de Israel de grave violação do direito internacional e acusou o Ocidente de duplicidade e política neocolonial. Logo depois, surgiram informações de que Pequim aumentou a vigilância por satélite sobre o Golfo Pérsico e acelerou a entrega de sistemas de defesa antiaérea HQ-22 ao Irão. No Paquistão, onde anteriormente a posição oficial do país em relação ao conflito iraniano era moderada, o governo fez uma declaração sem precedentes em meio à indignação pública. Se a soberania do Irão for violada novamente, o Paquistão considerará a possibilidade de apoio militar no âmbito do Acordo Regional de Segurança Mútua, afirmou o primeiro-ministro Shahbaz Sharif. Isso provocou aplausos estrondosos no parlamento iraniano e foi considerado um prenúncio de uma possível expansão do conflito para as fronteiras da Ásia Meridional. Ao mesmo tempo, em Jeddah, foi realizada uma reunião fechada da Organização para a Cooperação Islâmica, na qual representantes de 18 países muçulmanos pediram a criação de uma coalizão regional para defender o Irão e a Palestina. Notícias não confirmadas afirmam que a Arábia Saudita, que anteriormente criticava o regime iraniano, admitiu pela primeira vez a possibilidade de uma aproximação tática com Teherão, num momento em que a estratégia de Israel se torna imprevisível. No entanto, existe uma divisão na União Europeia, com pessoas na Ásia e na Europa Oriental a manifestarem o seu apoio ao Irão. A França e a Alemanha condenaram as ações dos EUA e de Israel,
afirmando que elas apenas agravam a crise e minam todos os esforços para criar uma arquitetura de segurança duradoura. No entanto, a Polônia, a República Tcheca e os países bálticos apoiaram totalmente Trump e as suas ações, chamando a operação de um passo necessário na luta contra a ameaça nuclear. Bruxelas optou por uma retórica cautelosa, situando-se entre as duas posições. Apelamos ao cessar-fogo imediato. Mas a segurança de Israel é uma prioridade, afirmou Joseph Borrell, chefe da diplomacia da UE. Esta frase foi fortemente criticada nos países do sul da Europa, em particular na Itália e na Espanha, onde as pessoas consideraram as declarações ambíguas da UE como falência moral. Entretanto, a situação estava num impasse no Conselho de Segurança da ONU. A resolução proposta pela Rússia e pela China para cessar todas as hostilidades e realizar uma investigação internacional sobre os ataques a alvos civis em Gaza foi rejeitada pelos EUs e pelo Reino Unido. A Rússia e a China responderam que irão considerar a criação, fora da ONU, de uma coalizão alternativa de observadores e de um grupo de iniciativa para a resolução do conflito. Analistas já afirmam que começou uma nova fase de confronto global. Anteriormente, o conflito se limitava a palavras, sanções e pressão econômica. Mas agora os dois lados estão prontos para um conflito aberto. Os EU. Israel e seus aliados tradicionais estão no mesmo campo. O Irão, a China, a Rússia, o Paquistão e muitos outros países da América do Sul ocupam o segundo lugar. Mas a crescente militarização da região é a tendência mais preocupante. O Golfo Pérsico está a transformar-se numa arena com forças de 4 potências nucleares em cada quilômetro quadrado. Pela primeira vez desde a década de 1600, existe uma ameaça real de que um conflito local possa transformar-se numa catástrofe mundial. No entanto, embora cada lado continue a falar de paz, as suas ações mostram o contrário. Além disso, neste paradoxo, há um medo contido, objetivos ocultos e um jogo mortal, no qual cada passo seguinte pode levar a um resultado fatal. À medida que coalizões se formam e alianças geopolíticas são discutidas na arena internacional, uma revolta começa dentro dos próprios Estados Unidos. O que começou como uma demonstração de força do presidente Trump na cena, política externa acabou por conduzir a uma profunda crise social e política no país. Durante muitos anos, a sociedade americana apoiou as campanhas militares no estrangeiro, mas agora não se limita a expressar o seu descontentamento, mas sai para as ruas. Protestos em massa eclodiram em todo o país logo após o início da Operação Martelo da Meia-Noite. Milhares de pessoas lotaram as praças centrais de Nova York, Washington, San Diego, Los Angeles, Chicago e Seattle, carregando cartazes com os dizeres "Mãos fora do Irão, acabem com a guerra" e "Trump é um criminoso de guerra". Esses comícios contaram com a presença não só de ativistas de esquerda, mas também de estudantes, profissionais de saúde, padres, veteranos de guerra e até ex-oficiais militares. Divisão no Capitólio, apontando que o ataque ao Irão foi realizado sem a aprovação do Congresso, o que viola diretamente a Constituição dos EUs. Alguns membros do Partido Democrata já declararam que as ações de Trump são ilegais. Mesmo entre os republicanos surgiram dissidentes que consideram que o presidente excedeu os seus poderes e arrastou o país para um conflito potencialmente devastador, sem o consentimento dos representantes eleitos pelo povo. A Comissão de Inteligência do Senado dos EUs iniciou uma investigação para determinar se o presidente estava ciente do risco de escalada e das potenciais vítimas entre os cidadãos. Se a informação foi ocultada, não se trata apenas de um erro político, afirmou o presidente da comissão. Isto constitui motivo para impeachment. Os americanos estão cada vez mais insatisfeitos e com medo. As pessoas lembram-se das guerras no Iraque, no Afeganistão e na Líbia, e veem que esses acontecimentos podem se repetir. Nesse caso, com consequências muito mais graves.
Os meios de comunicação que antes apoiavam a retórica do governo estão a mudar de opinião. Será que Trump pode perder a guerra que ele mesmo começou? E os Estados Unidos estão novamente a caminho do caos? São títulos de artigos publicados pela CNN e pelo The Washington Post. Mas a Associação Civil de Veteranos da Guerra do Iraque e do Afeganistão talvez tenha causado o maior dano à reputação da administração. Eles fizeram uma declaração pública dizendo: "Estamos a ver novamente como os jovens são enviados para morrer por interesses alheios. Não queremos que a história de 2003 se repita." Mais de 10 milhões de visualizações desta publicação e uma onda de apoio nas redes sociais. A geração mais jovem demonstra isso de forma mais evidente. O TikTok, o Instagram e o Reddit estão repletos de vídeos e memes que denunciam a política externa dos estados Unidos e ridicularizam as tentativas do governo de justificar os bombardeamentos com slogans humanitários. Há vários dias que as hashtags @StopTrump e #NoWarWithIran dominam o topo do Twitter no Reino Unido e nos IPI-Brasil, respectivamente. Entretanto, a situação é agravada por uma queda acentuada na confiança nas instituições federais. De acordo com as últimas pesquisas da Gallup, o nível de apoio às ações do presidente caiu para 34%. Este é um mínimo histórico para um presidente em tempo de guerra. Mais da metade dos americanos se opôs à tática atual e quase 60% afirmaram que as ações dos Baisibupuiwa provocaram uma guerra regional. Como resultado, as ações das maiores empresas militares subiram drasticamente, o que só agravou a situação. O conflito de interesses na sociedade é amplamente discutido, acusando as elites de que uns pagam pela guerra com suas vidas, enquanto outros ganham milhões. Ao mesmo tempo, começaram greves locais em grandes cidades como Detroit, Atlanta e Houston. Em vez do financiamento interminável da guerra no exterior, profissionais de saúde, professores e motoristas de transportes públicos exigem a redistribuição do orçamento em favor da saúde e da educação. A situação no Médio Oriente não é menos perigosa do que na América. O país está dividido. As instituições estatais estão ameaçadas e as pessoas protestam nas ruas. A frase "o inimigo não está em Teherão" torna-se cada vez mais comum neste ambiente. Os inimigos estão dentro. No contexto dos protestos em massa nas ruas dos Estados Unidos, mesmo aqueles que defendem ativamente os direitos humanos não percebem o horror que está a acontecer do outro lado do mundo. Estamos a falar de Gaza. Após o início das hostilidades em maio de 2025, a situação humanitária lá ultrapassou os limites do humanismo. Mas o lado mais terrível do conflito não foi a escala da destruição ou do bloqueio, mas sim a forma como a própria ajuda humanitária se transformou numa armadilha mortal. O Fundo de Ajuda Humanitária de Gaza, uma organização oficialmente reconhecida por Israel e financiada com a participação dos Estados Unidos, foi criado com o nobre objetivo de fornecer alimentos e medicamentos aos habitantes do setor. Mas, na verdade, isso serviu de catalisador para um ataque brutal, como atestam inúmeros relatórios e testemunhos. Desde 26 de maio de 2025, milhares de habitantes de Gaza se reuniam diariamente em pontos temporários de distribuição de ajuda. Pessoas desesperadas faziam filas sob o sol escaldante para comprar enlatados ou um saco de farinha. No entanto, em vez de salvação, encontraram a morte. De acordo com relatos da ONU e testemunhas, as multidões foram alvejadas por tanques, canhões antiaéreos e até mesmo pela aviação. Os dados mais recentes indicam que mais de 400 pessoas morreram e milhares ficaram feridas. Vídeos gravados com smartphones e publicados na internet mostram cenas reais de combate, com corpos no asfalto, gritos e sangue. Tudo sob a égide de uma missão humanitária. Até mesmo os céticos ficaram chocados com essas imagens. A mídia internacional chamou o evento de Jogos Vorazes de Gaza, não por diversão, mas porque as pessoas estão arriscando suas vidas por comida. O mais terrível nesta história é que a comunidade mundial permaneceu indiferente.
Israel explica a situação dizendo que militantes do Hamas estavam escondidos nessas áreas. Por isso, o ataque foi defensivo. Os Estados Unidos da América apoiam totalmente esta versão, salientando que, em qualquer guerra, há baixas. No entanto, não se trata principalmente de uma guerra, mas de execuções em massa no âmbito da logística humanitária. É particularmente cínico que Washington tenha ajudado a criar e financiar esses campos, tendo o orçamento dos EPOSEUS destinado mais de 22 mil milhões de dólares a Israel desde o início do conflito. Desse montante, como agora é evidente, a maior parte foi destinada ao financiamento direto de operações militares contra a população civil e não à garantia da segurança. Tehran, Ankara, Karachi e Damasco anunciaram que o que está a acontecer constitui um genocídio humanitário. Os US e o Reino Unido vetaram, pelo que o Conselho de Segurança da ONU não conseguiu novamente aprovar uma resolução. No entanto, no dia seguinte, o presidente da África do Sul apelou a um boicote global às empresas que financiam o fornecimento de armas a Israel. Em resposta, o Chile e a Colômbia retiraram os seus embaixadores de Tel Aviv. Embora a Palestina esteja a desaparecer do mapa, isso não se deve à ocupação, mas à destruição deliberada dos seus cidadãos, incluindo infraestruturas e alimentos. 95% das escolas, 80% das estações de tratamento de água e mais de 70% das instalações médicas foram destruídas. Mais de 2 milhões de pessoas vivem sem acesso à eletricidade e água potável. As crianças são enterradas em caixas que se encontram debaixo de pacotes de ajuda humanitária. As mulheres dão à luz em edifícios destruídos. Além disso, todo este horror é transmitido em direto e passa despercebido. Isto é mais do que indiferença. O silêncio internacional sustenta esta destruição permitida. Afinal, se isso é possível em Gaza, pode acontecer amanhã no Iêmen, no Sudão, no Afeganistão ou em qualquer outro lugar onde os interesses dos poderosos sejam mais importantes do que os dos mais fracos. Como resultado, voltamos à questão principal. Por que começou esta guerra? Será mesmo para proteger, em nome da democracia? Ou para controlar e eliminar de forma ostensiva os manifestantes? Se o mundo se calar, falaremos com fogo, declarou uma voz de Teherão. Parece que o mundo ouviu, porque a humanidade está a entrar oficialmente numa era de nova barbárie, em que até um saco de farinha se torna um instrumento de tortura.